Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 13, verso 1. Sri Suta Goswami disse: enquanto viajava peregrinando, Vidura recebeu da parte do grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu, e então regressou a Hastinapura. Ele tornou-se tão bem versado no assunto como havia desejado. Significado: Vidura, uma das figuras proeminentes na história do Mahabharata, foi concebida por Vyasadeva no ventre da criada de Ambika, mãe de Maharaj Pandu. É a encarnação de Yamaraj. Sendo amaldiçoado por Manduka Muni, tornou-se um Shudra. Narra-se a história da seguinte maneira. Certa vez, a polícia estadual capturou alguns ladrões que haviam se escondido no eremitério de Manduka Muni. Os agentes da polícia, como de costume, prenderam todos os ladrões, juntamente com Manduka Muni. O magistrado puniu especificamente o Muni com a pena de morte, pelo trespasse com uma lança. Quando já iam trespassá-lo com a lança, as notícias chegaram ao rei, o qual imediatamente suspendeu a pena, levando em consideração que o réu era um grande Muni. O rei pediu pessoalmente perdão ao Muni pelo erro de seus homens, e o santo foi imediatamente a Yamaraj, o qual prescreve o destino dos seres vivos. Yamaraj, sendo questionado pelo Muni, respondeu que o Muni, em sua infância, trespassara uma formiga com uma palha afiada, e por esta razão ele fora posto em dificuldade. O Muni julgou insensato da parte de Yamaraj que ele fosse punido por sua inocência infantil. E assim o Muni amaldiçoou Yamaraj a tornar-se um Shudra, e essa encarnação Shudra de Yamaraj veio a ser conhecida como Vidura, o irmão Shudra de Dhritarashtra e Maharaj Pandu. Mas esse filho Shudra da dinastia Kuru foi igualmente tratado por Bhishmadeva, juntamente com seus outros sobrinhos. E no devido tempo Vidura casou-se com uma jovem que também havia nascido do ventre de uma Shudrani e de um Brahmana. Embora Vidura não tivesse herdado a propriedade de seu pai, o irmão de Bhishmadeva, ainda assim ele recebeu suficiente bens de estado de Dhritarashtra, o irmão mais velho de Vidura. Vidura era muito apegado a seu irmão mais velho, e por todo o tempo ele tentava guiá-lo ao caminho correto. Durante a guerra fratricida de Kurukshetra, Vidura repetidamente implorou a seu irmão mais velho a fazer justiça aos filhos de Pandu. Mas Duryodhana não gostou de tais interferências de seu tio, e assim ele praticamente insultou Vidura. O resultado foi que Vidura deixou o lar para peregrinar e receber instruções de Maitreya. Verso 2. Após fazer muitas perguntas e estabelecer-se em serviço transcendental amoroso ao Sr. Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Significado: Vidura deixou de fazer perguntas a Maitreya Muni quando foi convencido por Maitreya Muni de que o summum bonum da vida é ficar estabelecido, enfim, no transcendental serviço amoroso ao Sr. Shri Krishna, que é Govinda, ou aquele que satisfaz seus devotos sob todos os aspectos. A alma condicionada, o ser vivo na existência material, busca a felicidade, empregando seus sentidos nos modos do materialismo. Mas isso não pode lhe dar satisfação. Então ele busca a verdade suprema, através do método especulativo empírico e dos feitos intelectuais. Mas se ela não encontra a meta última, novamente desce às atividades materiais,
e ocupa-se em várias obras filantrópicas e altruístas, que não podem lhe dar satisfação. Desse modo, nem as atividades fruitivas, nem a especulação filosófica seca podem satisfazer alguém, porque, por natureza, um ser vivo é o servo eterno do Supremo Senhor Shri Krishna, e todas as literaturas védicas orientam-no a esse fim último. O Bhagavad Gita 15.15 confirma esta afirmativa. Assim como Vidura, uma alma condicionada e inquisitiva deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno como Maitreya, e através de perguntas inteligentes deve tentar saber tudo sobre karma, atividades fruitivas, jnana, pesquisa filosófica da verdade suprema, e yoga, o processo vinculatório de compreensão espiritual. Aquele que não é seriamente inclinado a fazer perguntas a um mestre espiritual não precisa adotar um mestre espiritual de fachada. Tampouco uma pessoa que seja mestre espiritual de outrem deve se fazer passar por mestre espiritual, se é incapaz de ocupar seu discípulo definitivamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor Sri Krishna. Vidura foi bem-sucedido em aproximar-se de um mestre espiritual como Maitreya e obteve a meta última da vida, Bhakti a Govinda. Desse modo, nada mais restava a conhecer ulteriormente sobre o progresso espiritual. Versos 3 e 4. Quando viram Vidura retornar ao palácio, todos os habitantes, Maharaj Yudhishthira, seus irmãos mais novos, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, muitas outras esposas dos Kauravas e outras senhoras com filhos, todos apressaram-se em sua direção com grande deleite. Parecia que eles haviam recobrado sua consciência após um longo período. Significado: Gandhari, a dama casta ideal na história do mundo. Era filha de Maharaj Subala, o rei de Gandhara, agora Kandahar, em Cabul. E quando solteira, adorou o Sr. Shiva. O Sr. Shiva é geralmente adorado pelas solteiras hindus para obterem um bom esposo. Gandhari satisfez o Sr. Shiva, e por obter dele a bênção de poder ter 100 filhos, ela foi dada em casamento a Dhritarashtra, apesar de este ser cego de nascença. Quando Gandhari ficou sabendo que seu futuro esposo era um homem cego, para seguir seu companheiro de vida, ela decidiu voluntariamente tornar-se cega. Desse modo, cobriu seus olhos com muitas tiras de seda, e casou-se com Dhritarashtra, sob a orientação de seu irmão mais velho, Shakuni. Ela era a mais bela moça de sua época, e era igualmente qualificada por suas qualidades femininas, estimadas por todos os membros da corte Kaurava. Mas apesar de suas boas qualidades, ela tinha os defeitos naturais de uma mulher, e ficou com inveja de Kunti, quando esta deu à luz um menino. Então Gandhari ficou irada e deu uma pancada em seu próprio abdômen. Como resultado, ela deu à luz unicamente um amontoado de carne. Mas uma vez que era devota de Vyasadeva, pela instrução de Vyasadeva, o amontoado foi dividido em 100 partes, e cada parte gradualmente se desenvolveu, até se tornar um menino. Desse modo, sua ambição de ser mãe de 100 filhos foi satisfeita, e ela começou a nutrir todas as crianças, de acordo com sua exaltada posição. Quando aconteceram as intrigas da guerra de Kurukshetra, ela não era a favor da luta contra os Pandavas. Ao contrário, ela censurou Dhritarashtra, seu esposo, por tal guerra fratricida. Ela desejava que o Estado fosse dividido em 2 partes,
uma para os filhos de Pandu e outra para os seus próprios filhos. Ela ficou muito abatida quando todos seus filhos morreram na guerra de Kurukshetra, e quis amaldiçoar Bhimacena e Yudhishthira, mas foi impedida por Vyasadeva. Seu luto pela morte de Duryodhana e Dushasana diante do Sr. Krishna foi digno de compaixão, e o Sr. Krishna apaziguou com mensagens transcendentais. Ela ficou igualmente aflita pela morte de Karna, e descreveu ao Sr. Krishna a lamentação da esposa de Karna. Foi apaziguada por Srila Vyasadeva, quando este lhe mostrou seus filhos mortos, então promovidos aos reinos celestiais. Morreu juntamente com seu esposo, nas selvas dos Himalaias, próximo às nascentes do Ganges, imolando-se no incêndio de floresta. Maharaj Yudhishthira executou a cerimônia fúnebre de seus tios. Pritha, filha de Maharaj Shurasena e irmã de Vasudeva, pai do Sr. Krishna. Mais tarde, foi adotada por Maharaj Kunti Bhoja, e desde então passou a ser conhecida como Kunti. É a encarnação da potência de sucesso da personalidade de Deus. Os cidadãos celestiais dos planetas superiores costumavam visitar o palácio do rei Kunti Bhoja, e Kunti se ocupava em recepcioná-los. Também serviu ao grande sábio místico Durvasa, e, estando satisfeito com seu serviço fiel, Durvasa Muni deu-lhe um mantra pelo qual ser-lhe-ia possível chamar qualquer semideus que lhe aprovesse. Por curiosidade, ela chamou imediatamente o deus do sol, que desejou copular com ela, mas ela se recusou. O deus do sol, porém, assegurou-lhe imunidade da adulteração da virgindade, e assim ela concordou com sua proposta. Como resultado desta cópula, ela ficou grávida e dela nasceu Karna. Pela graça do sol, ela converteu-se novamente numa moça virgem, mas temendo seus pais, abandonou a criança recém-nascida, Karna. Depois disso, quando realmente escolheu seu próprio esposo, deu preferência a Pandu como seu esposo. Mais tarde, Maharaj Pandu quis retirar-se da vida familiar e adotar a ordem de vida renunciada. Kunti recusou-se a permitir que seu esposo adotasse tal vida, mas por fim, Maharaj Pandu deu-lhe permissão de tornar-se mãe de filhos, chamando outras personalidades convenientes. A princípio, Kunti não aceitou esta proposta, mas quando Pandu estabeleceu exemplos vívidos, ela concordou. Assim, em virtude do mantra concedido por Durvasa Muni, ela chamou Dharmaraj, e então Yudhishthira nasceu. Ela chamou o semideus Vayu, Ar, e então Bhima nasceu. Ela chamou Indra, o rei do céu, e então Arjuna nasceu. Os outros dois filhos, chamados Nakula e Sahadeva, foram gerados pelo próprio Pandu, no ventre de madre. Mais tarde, Maharaj Pandu morreu, em idade prematura, motivo pelo qual Kunti ficou tão aflita que desmaiou. As duas esposas, Kunti e Madri, decidiram que Kunti deveria viver para a manutenção dos 5 filhos pequenos, os Pandavas, e Madri deveria aceitar os rituais Sati, encontrando voluntariamente a morte, juntamente com seu esposo. Essa deliberação foi aprovada por grandes sábios, como Shatarshringa e outros presentes na ocasião. Posteriormente, quando os Pandavas foram banidos do reino pelas intrigas de Duryodhana, Kunti seguiu seus filhos e enfrentou igualmente todas as espécies de dificuldades durante aqueles dias. Durante a vida na floresta, uma jovem demônia, Hidimba, quis Bhima como seu esposo. Bhima recusou-se, mas quando a garota dirigiu-se a Kunti e Yudhishthira, eles ordenaram a Bhima que aceitasse sua proposta e desse-lhe um filho.
Como resultado dessa combinação, nasceu Ghatotkacha, o qual lutou muito valentemente com seu pai, contra os Kauravas. Em sua vida de floresta, eles viveram com uma família brahmana, que estava em apuros por causa de certo demônio, Bakasura. E Kunti mandou Bhima matar Bakasura, para proteger a família brahmana contra os transtornos causados pelo demônio. Ela aconselhou Yudhishthira a partir para Panchaladesha. Draupadi foi ganha neste Panchaladesha por Arjuna, mas por ordem de Kunti, todos os 5 irmãos Pandavas tornaram-se igualmente os esposos de Panchali, ou Draupadi. Ela casou-se com os 5 Pandavas, na presença de Vyasadeva. Kunti Devi jamais esqueceu seu primeiro filho, Karna, e após a morte de Karna no campo de batalha de Kurukshetra, ela lamentou-se e admitiu diante de seus outros filhos, que Karna era seu filho mais velho, anterior a seu casamento com Maharaj Pandu. Suas orações ao Senhor, após a guerra de Kurukshetra, quando o Sr. Krishna voltava para casa, são excelentemente explicadas. Mais tarde ela foi à floresta com Gandhari para praticar severas penitências. Ela costumava tomar refeições a cada 30 dias. Finalmente, sentou-se em meditação profunda e logo foi reduzida a cinzas no incêndio florestal. Draupadi é uma encarnação parcial da deusa Sati, esposa de Indra. Maharaj Drupada executou um grande sacrifício sob a superintendência do sábio Yaja. Com a primeira oferenda nasceu Drishtadyumna, e com a segunda oferenda nasceu Draupadi. Portanto, ela é irmã de Drishtadyumna e também é chamada de Panchali. Os 5 Pandavas casaram-se com ela como esposa comum, e cada um deles teve um filho com ela. Maharaj Yudhishthira gerou um filho chamado Pratibit, Bhimasena gerou um filho chamado Sutasoma, Arjuna gerou Shutakirti, Nakula gerou Shatanika e Sahadeva gerou Shutakarma. Ela é descrita como uma dama belíssima, igual à sua sogra, Kunti. Durante seu nascimento, houve uma mensagem aérea de que ela deveria ser chamada de Krishna. A mesma mensagem também declarava que ela nascera para matar muitos kshatriyas. Em virtude das bênçãos que recebera de Shankara, ela obteve 5 esposos, igualmente qualificados. Quando preferiu escolher seu próprio esposo, príncipes e reis foram convidados de todos os países do mundo. Ela casou-se com os Pandavas durante o exílio deles na floresta. Mas quando eles voltaram para casa, Maharaj Drupada deu-lhes imensa riqueza como dote. Ela foi bem recebida por todas as noras de Dhritarashtra. Perdida na posse de um jogo, foi arrastada à força à sala da assembleia e Dushasana tentou ver sua beleza nua, embora estivessem presentes ali pessoas mais velhas como Bhishma e Drona. Era uma grande devota do Sr. Krishna. E por causa de suas orações, o próprio Senhor converteu-se em vestes ilimitadas para salvá-la do insulto. Um demônio chamado Jatasura raptou-a, mas seu segundo esposo, Bhimasena, matou o demônio e a salvou. Ela salvou os Pandavas da maldição de Maharishi Durvasa, pela graça do Sr. Krishna. Quando os Pandavas viviam incógnitos no palácio de Virata, Kichaka foi atraído por sua extraordinária beleza, e por um arranjo com Bhima, o demônio foi morto e ela foi salva. Afligiu-se muito quando seus 5 filhos foram mortos por Ashwatthama. E por fim, ela acompanhou seu esposo Yudhishthira e outros, e caiu no caminho. A causa de sua queda foi explicada por Yudhishthira, mas quando Yudhishthira entrou no planeta celestial, ele viu Draupadi gloriosamente presente ali, como a deusa da fortuna, no planeta celestial. Subhadra,
filha de Vasudeva e irmã do Sr. Shri Krishna. Era não apenas uma filha muito querida de Vasudeva, mas também uma irmã muito querida de Krishna e Baladeva. Os dois irmãos e irmã são representados no famoso templo de Jagannatha, em Puri, e o templo ainda é visitado diariamente por milhares de peregrinos. Esse templo é uma lembrança da visita do Senhor a Kurukshetra durante a ocasião de um eclipse solar e seu subsequente encontro com os habitantes de Vrindavan. O encontro de Radha e Krishna durante essa ocasião é uma história muito patética, e o Sr. Sri Chaitanya, no êxtase de Radharani, sempre anelava pelo Sr. Shri Krishna em Jagannatha Puri. Enquanto Arjuna esteve em Dwaraka, ele desejou ter Subhadra como sua rainha, e expressou seu desejo ao Sr. Krishna. Shri Krishna sabia que seu irmão mais velho, Sr. Baladeva, estava providenciando seu casamento em algum outro lugar, e uma vez que não ousava ir de encontro ao arranjo de Baladeva, ele aconselhou Arjuna a raptar Subhadra. Assim, quando todos eles estavam numa viagem de recreação na colina Raivata, Arjuna conseguiu raptar Subhadra de acordo com o plano de Shri Krishna. Shri Baladeva ficou muito irado com Arjuna e quis matá-lo, mas o Sr. Krishna implorou a seu irmão que perdoasse Arjuna. Então Subhadra foi devidamente casada com Arjuna, e Abhimanyu nasceu de Subhadra. Com a morte prematura de Abhimanyu, Subhadra ficou muito mortificada. Porém, com o nascimento de Parikshit, ela ficou feliz e consolada. Verso 5. Todos aproximaram-se dele, com grande deleite, como se a vida houvesse retornado a seus corpos. Eles trocaram reverências e deram boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Significado: na ausência da consciência, os membros do corpo permanecem inativos. Mas quando a consciência retorna, os membros e sentidos tornam-se ativos, e a própria existência torna-se deleitosa. Vidura era tão querido pelos membros da família Kaurava, que sua longa ausência do palácio era comparável à inatividade. Todos eles estavam sentindo agudas saudades de Vidura, e por isso seu regresso ao palácio foi motivo de alegria para todos. Verso 6. Devido às ansiedades e longa separação, todos eles choraram de afeição. Então o rei Yudhishthira providenciou que lhe arranjassem acomodações e um assento para recepcioná-lo. Verso 7. Após comer suntuosamente e descansar o bastante, Vidura sentou-se confortavelmente. Então o rei começou a falar-lhe, e todos ali presentes ouviam-no. Significado: o rei Yudhishthira também era perito em recepcionar, mesmo no caso de seus membros familiares. Vidura foi bem recebido por todos os membros familiares, com troca de abraços e reverências. Depois disso, foram providenciados um banho e um suntuoso jantar, e então ofereceu-se-lhe suficiente repouso. Após terminar seu descanso, ofereceu-se-lhe um lugar confortável para sentar-se, e então o rei começou a falar sobre todos os acontecimentos, familiares e outros mais. Esta é a maneira apropriada de receber um amigo querido, ou mesmo um inimigo. Segundo os códigos morais indianos, mesmo um inimigo recebido em casa deve ser tão bem recebido que não sinta nenhuma situação temerosa. O inimigo sempre teme seu inimigo, mas isso não deve acontecer quando ele é recebido em casa por seu inimigo. Isso significa que uma pessoa, quando recebida em casa, deve ser tratada como um parente. O que dizer, então, de um membro familiar como Vidura?
que era um bem-querente de todos os membros da família. Assim, Yudhishthira começou a falar, na presença de todos os outros membros.